importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Somente até aí. Podem tomar os vossos assentos, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, nós sabemos que as tempestades da vida, elas existem. As tempestades da vida, elas vêm para ricos e pobres, para doutos e iletrados, mas de forma que o Senhor Jesus já nos deixou advertido acerca disso. E no mundo passaríamos por aflições, mas isso é para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Sabemos que as tempestades da vida vêm na vida do justo. Por quê? Porque não peca, não é isso. Porque foi justificado pelo Senhor. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na vida também dos injustos vem a tempestade. Mas a tempestade que vem na vida do justo vem quando Deus permite, com um propósito, porque o nosso Deus é um Deus de propósito. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz em Romanos capítulo 8, versículo 28: porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então, tanto as coisas boas, como as coisas que nós as consideramos como ruins, Deus permite e permite para o nosso próprio bem. Porque, de fato, Ele é o oleiro e nós o barro. Ele tem a intenção de fazer de nós um vaso de honra, um vaso vazio de si mesmo, para poder ser cheio do Espírito Santo de Deus. Observe que o profeta disse: tragam vasilhas vazias, muitas vasilhas, não poucas, as vasilhas estavam vazias, para poder ser cheio do azeite, que é um símbolo do Espírito Santo. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. O Senhor Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois qualquer que quiser ganhar a sua vida neste mundo, perdê-la-á. E quem perder a sua vida neste mundo, salvá-la-á. Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, porque ele poderá dar em resgate pela sua alma. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O caráter introdutório foi dito tudo isso, e eu quero afirmar a todos vocês, em primeiro lugar, que as tempestades, elas são inevitáveis. É verdade. Jesus não disse para nós que nós viveríamos aqui num jardim inaldado de flores, não, ou uma redoma de vidro, né, que ninguém pudesse tocar. Disse que as coisas aqui seriam difíceis, e de repente está indo tudo muito bem, tudo muito bom, e a tempestade vem até as nossas vidas. Como que elas vêm? Às vezes um filho que você desde a infância ensinou o caminho da justiça, a palavra do Senhor, e de repente, ao adentrar a escola e se envolver com más companhias, se mete no submundo das drogas e transforma a família, e a tempestade chega na casa de algum de nós. De repente, a tempestade que é inevitável vem na vida de alguns de nós, através de uma enfermidade em que o médico diz: olha, aqui não tem jeito mais.
Não há recurso mais aqui, mas eu quero te dizer que ainda não tenha recurso para a medicina humana. O nosso Jesus é médico dos médicos. Para ele não há impossibilidades. Operando ele, ninguém pode impedir. A última palavra não vem do homem, a última palavra vem de Deus. É claro que Deus leva os seus filhos através de acidente, através de enfermidade, não é? O Senhor tem um tempo determinado para cada um de nós aqui na face da terra. A Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 14, versículo 5, que os nossos meses estão contados, os nossos dias, e deles nós não passaremos. Deus determinou um dia para nos levar aqui dessa terra, porque aqui não é a eternidade, mas existe a eternidade. Bom é que estejamos com Jesus para estarmos na eternidade com Deus. Somente através de Jesus eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se estivermos com Jesus, fomos justificados por Jesus, o problema do pecado foi resolvido. Amém? Mas em segundo lugar, nós sabemos que as tempestades, elas são imprevisíveis. E eu até converso com alguns amigos: pastor, quando a coisa está boa demais, você começa a ficar preocupado. O Jesus não onde é que vai ir alguma coisa, né? Quando a coisa está muito boa, muito calma, é o momento que a gente deve cada vez mais se colocar em oração, buscando a Deus. E quando eu falo em oração, em primeiro lugar eu estou falando de adoração. Sabe aquele negócio de cotidianamente buscar ao Senhor por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele possa fazer na nossa vida. É aquele negócio em secreto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, o teu Pai que está te vendo em oculto te recompensará publicamente. Por que buscar a Deus? Para termos prazer de buscar a Ele a cada dia. Prazer de buscar a Ele. Deus, eu quero mais intimidade contigo. Eu quero estar fortalecido em ti, para não dar lugar à minha carne e pecar contra ti. Porque as aflições desta vida, meus irmãos, não podem nada ser comparadas com a glória vindoura que nos há de ser revelada. O apóstolo Paulo chegou a dizer: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que nunca subiu ao coração do homem e ao seu entendimento, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Elas são imprevisíveis para nós, mas Deus, na sua onisciência, que permite e vê, já sabe do que acontecer. E é necessário que estejamos preparados para quando a tempestade vier. Preparados como? O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios, no capítulo 6, do versículo 10, nos ensinando como nós devemos estar preparados. Dizendo o seguinte: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais escapar das astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Depois de havermos passado por tudo, é necessário estarmos firmes. Mas eu quero te dizer uma coisa ainda, antes de entrar dentro do contexto. Se nós entendermos que tudo que acontece em nossa vida acontece porque Deus permite, nós vamos sofrer menos. Tem luta que eu já passei na minha vida, eu sei que você também já passou, e você pensou assim: gente, peraí, fui eu que ocasionei isso? Porque algumas lutas somos nós que procuramos, sim ou não? Mas tem luta que a gente fala assim: não tinha como, eu teria que passar por isso, entendeu? Mas graças a Deus que em meio às lutas e às tempestades da vida, nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho, meu irmão. Eu não sei qual é a luta que você está passando, qual é a dificuldade,
que você está enfrentando, mas eu quero te dizer, a palavra viva, a palavra de poder do Senhor Jesus aqui, de dizer que você não está sozinho. Promessa dele estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tempestades da vida, em terceiro lugar, são inadministráveis. A gente muitas vezes não consegue. Como é que eu vou fazer? E a gente às vezes fica sem saída. Às vezes a gente não sabe que decisão será a melhor decisão a tomar, mas a melhor decisão a tomar sempre é buscar a direção de Deus. Buscar estar no centro da vontade de Deus em todos os momentos da nossa vida. Observe, Estevão estava no centro da vontade de Deus, ou não? Ele não foi isento das dificuldades. Ele foi apedrejado, mas antes de morrer, ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem assentado à destra do Deus Todo-Poderoso. Ele sabia que Jesus estava com ele. Olha Jó, nos momentos de dificuldade, Jó, ele não entendia por que aquilo estava acontecendo com ele. Não entendia. Mas Jó não perdia a esperança. Ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus estiver nas minhas narinas, a minha língua não pronunciará engano e nem a minha boca pronunciará injustiça. No capítulo 42, no versículo 5, Jó diz como Deus acrescentou a fé à vida dele e como ele foi aperfeiçoado, porque a tribulação produz a paciência. E a paciência produz a experiência. E a experiência produz a esperança. E a esperança não traz confusão. Então, se você pede paciência, Deus permite tribulação para trabalhar o nosso caráter, a fim de que o nosso caráter venha cada dia parecer mais com o caráter de Cristo. É isso que a palavra de Deus diz quando nos diz o seguinte: aquele que começou a boa obra, é disso que a palavra está falando, há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Então Jó, no capítulo 42, versículo 5, diz assim: antes eu te conhecia, Deus, depois de ter passado por tudo isso, por tudo aquilo que ele passou, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Nós não podemos pedir: Jesus, me tira essa prova. O correto é dizermos assim: Senhor, qual aprendizado que o Senhor quer que eu tenha ao passar por essa dificuldade? Qual foi o filho, qual foi o pai que planejou, depois de ter criado o menino no Evangelho, o menino cantando na igreja, o menino se desviar e o menino das drogas virar um criminoso? Qual foi o pai que imaginou uma coisa dessa? Que planejou isso? Aonde que o pai errou? Isso dói. E quantos de nós crentes já não passamos por isso? Mas se Deus está permitindo, meu irmão, Deus está trabalhando na tua vida, está trabalhando na vida do teu filho, está trabalhando em nós, para depois trabalhar através de nós, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Em quarto lugar, as tempestades da vida são pedagógicas. A intenção de Deus é de nos ensinar lições que seriam impossíveis de serem aprendidas por nós se não fosse através de uma providência carrancuda. O escritor chamado William Cooper chega a dizer o seguinte: que por trás de uma providência carrancuda existe um sorriso escondido. O nome desse livro é Sorriso Escondido de Deus. Deus está te vendo, não perca a fé, não perca a esperança. Deus tem um futuro de glória para você. Não ceda, continue firme. Aleluia. Elas são pedagógicas. Nós acabamos de ler um texto em que vimos o Senhor Jesus estava ensinando
sua palavra, e de repente ele dá uma ordem aos seus discípulos: passemos para o outro lado do lago. E você sabe que falar cansa, sei não, falar muito cansa. E Jesus, mesmo sendo 100% Deus, era 100% homem, porque aquele que é Deus não deixa de ser Deus, ele adquiriu a natureza humana, e na sua humanidade ele se cansou, ele comeu, ele chorou, ele se alegrou, e ele se irou, mas não pecou. Lembra dele derrubando as mesas na porta? Sim ou não? O nosso Jesus concordou, preste atenção no que eu vou explicar, em submissão a Deus, em só utilizar os seus atributos exclusivos, em submissão ao Pai, para que se cumprisse o plano de salvação que Deus tinha com a humanidade. Observe, diga aleluia. Aleluia. Vieram prender o Senhor Jesus, sim ou não? Pedro vai lá e arranca a espada da bainha e corta a orelha do servo e do sumo sacerdote por nome mau. Jesus pega a orelha e coloca no lugar e diz o seguinte: Pedro, corta a espada da bainha, pedras, fragmento de rocha, porque eu sou a rocha mãe, a pedra angular, a pedra de esquina, Jesus. Pedro, põe a espada na bainha, porque quem fere a espada será ferido. Ou porventura não poderia eu pedir a meu Pai que enviasse 12 legiões de anjos? O que Jesus estava querendo dizer, que se ele quisesse, ele destruiria toda a terra. Mas ele não veio para destruir o mundo, ele não veio para destruir o homem, ele veio para buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Ele te diz nesta noite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então, Jesus pega o travesseiro e vai para a bomba do barco dormir. Eu te pergunto uma coisa: Jesus sabia que a tempestade viria? É claro, ele é onisciente e presciente, ele sabe todas as coisas. Mas por que ele não se preocupa? Porque tem o controle de tudo. Eita glória! Aleluia! Tem o controle de tudo, sim ou não? De repente vem uma grande tempestade, se levanta, e os discípulos, os quatro, Pedro, André, Tiago e João, especialistas em mar, pescadores, de repente eles diziam assim: vamos deixar o mestre descansar, está cansado, esse negócio de mar aqui, tempestade, é conosco, nós conhecemos isso, não é? Mas de repente a coisa foge do controle dos discípulos. A coisa pode até fugir do seu controle, mas nunca fugirá do controle de Deus. Tem gente que entende mal esse texto, esse versículo, fala assim: o mundo jaz do maligno. Ele acha que o diabo é que governa o mundo. Não, quem governa é Deus. O mundo jaz do maligno com a permissão de Deus, para que se cumpram os propósitos eternos de Deus. Só vai onde Deus permite. De repente a situação estava fugindo do controle deles. Ele pensa. Olha a pergunta intimidatória: o Senhor não está vendo que nós vamos perecer? Jesus se levanta e diz: por que sois assim tímidos? Por que ainda não tens fé? 3 perguntas nesse texto. Mestre, o Senhor não está vendo que nós vamos perecer? É a pergunta dos discípulos para Jesus. A segunda pergunta, a pergunta de Jesus para os discípulos: por que sois assim tímidos? Por que é que não tens fé? E a terceira pergunta é dos discípulos para si mesmos: mas que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Diga aleluia. Jesus levanta e diz: mar, cala-te, vento, aquieta-te, porque o Criador não pode ser destruído pela sua criação. Foi ele que criou o vento, criou o mar, foi ele que criou todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
Aleluia. Porque dele, tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Glória, pois, ele. Então, essas três perguntas podem ser respondidas para cada um de nós, e aqui eu já estou quase caminhando no meio do final. Observe, por que os discípulos deveriam ter fé e não medo? Por quê? Em primeiro lugar, os discípulos deveriam ter fé e não medo por causa da promessa de Jesus. Qual? Procura aí na sua mente, já foi falado aqui. Passemos para o outro lado do lago. Foi Jesus que falou. Ele falou, está falado. Às vezes a gente fala, e às vezes a gente não dá conta. Às vezes é porque quer, porque não quer. Às vezes tem uns que é porque não quer mesmo, né? Mas a maioria é porque às vezes não dá conta de cumprir, pastor. Mas Jesus não. Jesus não. Promessa de Jesus, verdade, é a mesma coisa. Só não vai cumprir se não foi ele que falou, porque ele não se responsabiliza por aquilo que ele não falou. Porque muitos são os falsos profetas. É muito fácil dizer, Deus falou, mas quando Deus fala, se cumpre. Números 23, 19, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falou, está falando. Sabe a promessa de Deus aí? Creia. Jesus vai cumprir, mas ele não vai cumprir no Cronos, nesse tempo nosso, cronologia, no tempo que nós aprendemos, né? É no Kairos, o tempo dele, o tempo oportuno, o tempo que ele quer operar, porque para ele, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, ou seja, ele faz no tempo que ele quiser. E nós temos que ter o quê? A fé e a perseverança de esperar as coisas acontecerem no tempo de Deus. De Deus. Então, em primeiro lugar, eles não deveriam ter medo, mas ter fé, por causa da promessa de Jesus. Em segundo lugar, eles deveriam ter fé e não medo, por causa da presença de Jesus no barco. Oh, meu irmão, o que determina a paz dentro do barco, essa fala não é minha, é de um outro autor, não é a ausência da tempestade fora do barco, não. É a presença de Jesus dentro do barco. Quer ver um negócio? Já tinha matado o Tiago, Pedro estava lá preso, para ser morto. O outro está dormindo. Pedro estava dormindo. Ah, meu Deus, eu vou morrer. Pedro estava dormindo por causa da presença de Jesus dentro do barco. O apóstolo Paulo, preso em Roma, aí vai escrever uma carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre. Ninguém na tua condição de vida? Não, do Senhor. O homem está preso, está consolando, está gerando expectativa de esperança e de vitória na vida da igreja que ele fundou. Esse tipo de intimidade precisa ter com Deus. Porque no versículo 5 desse mesmo capítulo 4 de Filipenses, ele fala: seja o vosso equilíbrio conhecido de todos os homens. Por quê? A Bíblia explica a Bíblia, né? Perto está o Senhor. Então, se eu percebo que o Senhor, se eu sinto que Deus, eu sei que Deus está perto de mim, eu não tenho motivo para ficar desequilibrado. É verdade, aleluia. Em vez de ficar desequilibrado, eu tenho que cumprir o versículo 6. Então, quase, eu tenho que acelerar agora. Qual que é o versículo 6? Sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus através da oração, súplica e com agradecimento. E a paz de Deus, não dá para entrar bem nisso aí, isso é uma outra pregação, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A paz de Deus. E essa é a terceira justificativa pela qual eles não deveriam ter medo, mais fé. A paz de Jesus lá com eles. Amém? A paz de Jesus, a presença de Jesus, o poder de Jesus
a promessa de Jesus, esses quatro, amém? Esses quatro indicativos mostravam que Jesus estava com eles, e que eles não precisariam temer. E é o mesmo Jesus que está conosco, que está com você, que diz para você perseverar, olhar para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Para terminar, para responder a terceira pergunta dos discípulos para si mesmos: mas que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse homem? Esse homem é o leão da tribo de Judá. Esse homem é o alfa e o ômega, a primeira letra e a última do alfabeto grego, o princípio e o fim. Esse homem é o Messias desejado, é o desejado das nações, é a raiz de Jessé, a raiz de Davi, é a rosa de Saron, é o lírio dos vales, é Jesus, é aquele, meus irmãos, que abre porta onde não tem porta, é aquele que ajuda onde ninguém nunca espalhou, é aquele que colhe onde ninguém nunca plantou, meu querido. É Jesus, é o Senhor dos senhores, é o Emanuel, Deus conosco. Regabriar e fogo, Enébria, regagar subnácia, clama, regagar subcomandar. É Jesus, é o pão da vida, é a videira verdadeira, aleluia, é o caminho, a verdade e a vida. É aquele que disse: Lázaro, sai para fora. É aquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É aquele que disse: antes que Abraão existisse, a vaga subnácia, eu sou. Jesus. Aleluia. E se posso ficar em pé um pouquinho. Ai, vou, Venécia. Ai, tu debriai. Vira a tua cabeça, fecha os teus olhos. Pensa só no redor. Encamão do povo, Anai. Vai olhar para Deus agora. Deixa Ele te tocar. Verá, sube ao cinto a minha presença tremenda de Jesus aqui nessa igreja. Jesus quer renovar vidas aqui através da sua palavra nessa noite. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé, porque Jesus está contigo. Deixa Ele te tocar aqui nessa noite. Agora sim, a leve abre a sol, como a novidade clama. Oh Senhor Deus, o Pai que estás nos céus, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, Senhor, eu oro por glória dos teus filhos, meu Pai, ó meu Santo, operai grandiosamente, abençoando cada um de nós, ó Pai, para te servirmos com fidelidade. Te amamos, Jesus, te amamos, Jesus.